Bem, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a deputada estadual eleita mais jovem do Brasil, que integra a próxima bancada feminina na Assembleia Legislativa de Alagoas, formada por 5 mulheres. Eu estou falando de Cibele Moura, que tem 21 anos e está na sua primeira legislatura, digamos assim. Eu agradeço antecipadamente, deputada eleita Cibele Moura, pela sua presença aqui conosco. E a primeira pergunta é que todo mundo faz, né? O que leva uma jovem de 21 anos se candidatar e ter essa votação de 37.824 votos? Muita gente que não a conhece pode pensar, não, mas como ela surgiu? Uhum. Quando foi que você percebeu que gostava de política ao ponto de se candidatar? Primeiro eu agradeço o espaço, agradeço a todo mundo que está assistindo o programa e a vontade de participar da política. Eu não consigo lhe dar uma data exata. Um momento, digamos assim. Sempre gostei de política, sempre me envolvi com política. Tenho 21 anos de idade, aos 18 entrei na juventude do PSDB, a qual partido que eu estou filiada até hoje. Hoje sou presidente da juventude estadual, mas após as eleições municipais, após a gente ver que o povo queria de fato mudar, que o povo queria gente nova, e a gente começou a sentir isso nas outras eleições. E começar a andar por esse estado e ver a juventude, ver a minha geração faltando emprego, ver a juventude reclamando que falta esporte, que falta uma gama de coisas, eu me vi na obrigação e a necessidade de entrar na política. E essa eleição foi, acredito, que uma grande resposta no Brasil inteiro, que as pessoas querem uma política diferente. E o que é essa política diferente que eu preguei na campanha inteira e que Alagoas não precisa ter dúvida nenhuma, eu vou pregar dentro dessa Assembleia. É a política da transparência, da política limpa, da honestidade, que é o que o alagoano está acostumado a fazer e que muitos políticos, infelizmente, não encontram. Então, com 21 anos de idade, eu tenho que entrar ali. Quero chegar lá para brigar pelo que o jovem alagoano quer. E o jovem alagoano quer, além dessa política nova, além dessa política diferente, dessa política do ficha limpa, o jovem alagoano quer emprego, o jovem alagoano quer educação, quer saúde. Então, a gente precisa fazer essa política limpa para trazer o que essa juventude quer. Então, vendo que faltava tanta coisa ainda, vendo que faltava tanta coisa para o nosso estado, e como eu acredito que o legislativo é o melhor lugar e o melhor caminho para a gente pautar as transformações que um estado e que um país precisa, eu vi que eu podia sim fazer mais. Então, começamos uma campanha, fizemos uma campanha percorrendo todo esse estado, utilizando muito da internet, e que, graças a Deus e graças ao povo de Alagoas, foi uma campanha bem sucedida. Com quase 38 mil votos, mostrou que o alagoano queria sim fazer diferente, que o alagoano queria essa política diferente. Então eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade de honrar esses votos, de fazer essa política da transformação. O fato de, historicamente, a Assembleia ter, a partir da próxima legislatura, o maior número de mulheres na representação da bancada feminina, isso para você representa também um desafio? É um desafio para todas as deputadas eleitas, mas é uma conquista do povo de Alagoas. É uma tendência no Brasil as mulheres estarem crescendo na política, cresceu no Congresso e cresceu em todas as assembleias do Brasil. Mas a gente ter 5 mulheres, onde a Assembleia de Alagoas nunca teve, saindo de duas deputadas, agora para 5. Já houve um momento que eram 3 deputadas, né? Foi o máximo que se conseguiu ter de representação feminina na casa. E hoje, com 5 mulheres, eu acredito que a unidade possa estar presente na ação de uma bancada feminina. Seria por aí? É por aí. A gente, como deputada, tem que deixar qualquer outro embate do lado de fora. E tem que agora lutar pelas mulheres de Alagoas. Somar forças, Somar forças, exatamente. A gente precisa de mais políticas públicas para as mulheres. E quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres,
ligadíssimo a isso vem as políticas públicas da infância, das crianças, da educação. Então, a gente passa a ter mais pensamentos dentro da Casa de Tavares Bastos. Então, isso me deixa, além de ser a deputada estadual mais nova do Brasil, então sou a mulher mais nova nas assembleias, no Congresso, a deputada federal mais nova do Brasil tem 22, eu sou ainda um ano mais nova que ela. Então, além de ter a responsabilidade do jovem, eu e todas as minhas colegas de bancada agora temos a responsabilidade de representar as mulheres de Alagoas. Pois bem, Cibele, deputada Cibele, quando se refere à questão de abrir espaços para as políticas públicas para as mulheres, aí se volta e fala muito bem dessa necessidade das políticas estarem presentes também na infância, na adolescência, no jovem, dando o respaldo para a saúde, para a educação e para o emprego. Eu pergunto, o fato de o governo Temer ter estabelecido um contingenciamento nos recursos federais, né, para investimentos em áreas estratégicas como essas, para um período de 20 anos, o que isso pode ser colocado como um entrave na luta por melhores recursos, por maiores recursos para o Nordeste e especialmente para Alagoas? De fato, é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar, até porque quando você congela o investimento, você congela os avanços. Mas a gente tem essa responsabilidade e esse desafio de encontrar soluções inovadoras, soluções criativas, porque o que não pode é agora a gente botar a culpa em uma lei que já passou, e se a gente quis entrar numa campanha dizendo que podia fazer, a gente vai ter que criar soluções. Isso passa pelo entendimento que a bancada da Assembleia Legislativa tenha de estar também ligada à bancada federal, à representação nossa no Congresso Nacional? É importante que todos os políticos do Estado estejam ligados, independente se a gente concorda com alguma atitude de um político A ou B, se a gente concorde com a posição ideológica dele ou não, mas tem que estar todos os senadores, todos os deputados federais, todos os estaduais, prefeitos e vereadores focados em um só objetivo, que é melhorar o Estado. Então é importante sim a Assembleia estar ligada à nossa bancada no Congresso, porque enquanto eles estão lá em Brasília lutando para trazer recursos, lutando para aprovar leis federais, a gente tem que estar aqui, lutando para as leis estaduais, tem que estar aqui, inclusive mostrando a eles quais são os problemas que esse Estado tem e como é que a gente pode construir isso junto. Nesse sentido, isso envolve um espírito, digamos assim, suprapartidário. Tem que se esquecer das siglas, das questões que são vividas no Estado para um bem comum. Não é? Com certeza. O eleitor não quer saber se o deputado é do partido A, se o outro é do C ou se é do D. O eleitor quer saber e o cidadão quer saber se tem escola, se tem educação, se tem saúde. É isso que o cidadão quer saber, é isso que ele tem que ter. Ele tem direito a isso, ele paga os impostos dele para isso. Então, essas brigas que muitas vezes são inclusive pessoais, que é uma pena, a gente precisa deixar de lado, a gente precisa esquecer e focar no que a gente foi eleito para fazer, que é trabalhar pelo povo. Bem, isso está claro que você coloca que o palanque tem que ser desarmado no momento que a eleição se encerra também, né? Exatamente. As brigas já foram, já passaram, o eleitor elegeu quem ele quis, então quem ganhou a briga ganhou na urna. Agora, se você ganhou na urna, a função é trabalhar, é lutar por melhorias. E a gente monta o palanque daqui a 4 anos de novo, na próxima eleição. Enquanto isso, o palanque tem que ser montado para trabalho, para cobrar, para pedir, para estar cobrando ao governador, para estar pedindo ao governador, questionando. E a palavra mágica, a palavra que eu estou citando muito nessa entrevista é trabalho. É simplesmente isso. O palanque tem que ser desarmado para a gente focar no trabalho. Quando a gente observa que a juventude hoje está naquela faixa onde há mais assassinatos, sobretudo a juventude da periferia, né?
Isso exige um cuidado especial e essa vai ser uma das suas frentes de trabalho na Assembleia Legislativa? Com certeza. Quando a gente fala de juventude, vem muito problema atrelado. E a segurança pública se não o maior, é um dos maiores. E eu defendo muito como é que a gente melhora a segurança pública nesse estado e nesse país. A gente pode dar soluções caindo do céu, vamos dizer assim. Mas o melhor caminho é a educação. O melhor caminho é a gente investir na educação. E quando o jovem sair da escola, para onde é que ele vai? Para o emprego. A gente tem que gerar emprego. Não adianta mais a gente pensar no menino de 21 anos como simplesmente como ele está aprendendo crime. Não é isso. O menino de 21 anos hoje, ele tem filho, ele é casado muitas vezes, muitas meninas são mães solteiras. E o que é que essas famílias precisam? Precisam de emprego, precisam botar comida na mesa dos seus filhos. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa gerar emprego, a gente precisa dar educação para que essas pessoas possam continuar, inclusive fomentando a economia desse estado e gerando mais empregos. Internamente, não é? Exatamente. Mas o que a gente observa é que a industrialização não chegou ao estado de Alagoas, como se preconizava, de uma maneira que criasse esses postos de trabalho para os alagoanos. Muitas vezes a gente observa que a indústria, que é a forma de democratizar, digamos assim, o acesso ao mercado de trabalho, hoje em Alagoas está mais restrito a pessoas que vêm de fora do estado e não os alagoanos propriamente ditos. E sobre essa questão, como você avalia esse desenvolvimento econômico que teria que priorizar a mão de obra, qualificar a mão de obra do estado? O primeiro ponto para gerar emprego, acho que começa com a gente diminuindo imposto. E essa é uma bandeira minha na campanha e será uma defesa bandeira, né? minha assídua aqui dentro da Casa Tavares Bastos. A gente precisa diminuir imposto para que mais empresas venham para cá, para que mais indústrias venham para cá. E quando essas indústrias vierem para cá, a gente tem que fazer com que o alagoano seja a prioridade do emprego. Para que a indústria não venha para cá e tenha que trazer o profissional de São Paulo, que tenha que trazer o profissional de Goiás, do Mato Grosso do Sul. Porque a gente andando por esse estado, você vê uma quantidade absurda de jovens alagoanos que estão indo para o Mato Grosso do Sul, que estão indo para Goiás, que estão indo para São Paulo. Lá tem emprego para eles. O agronegócio, exatamente, notadamente, não é? E aqui está faltando. Então a gente tem que fomentar o emprego aqui. Tem que diminuir o imposto, tem que melhorar o turismo, tem que investir em turismo, que é onde o emprego é gerado. A gente tem que investir em setor de serviços. E para isso... A cadeia produtiva e que envolve o turismo, não é? Exatamente. Então, para isso, a gente precisa que a Assembleia, que os deputados estejam focados em dar um pouquinho mais de liberdade aos empreendedores locais. E o que seria isso? De novo, diminuir imposto, para a gente poder fazer com que o dono do mercadinho, com que o dono da padaria consiga contratar, além do caixa, ele consiga contratar mais um estoquista, o dono do salão consiga ter 2 cabeleireiras, e aí a gente coloca mais alagoanos para trabalhar. Agora, para isso, a máquina pública tem que abrir mão. A gente vai ter que abrir mão de imposto. A gente vai ter que diminuir essa carga tributária que o alagoano paga. Que é altíssima, né? Só que enquanto a gente vai abrir mão de imposto, a gente vai estar ganhando 2 mãos de empregos. E para mim isso é muito mais importante do que ter uma máquina tão grande e que não consegue estar gerando esse emprego. Pois é, a máquina só gera o emprego quando estabelece concurso público, não é? E concurso público em várias áreas tem sido uma carência aqui no estado. Há concursos que ainda há reserva técnica, né, para se preencher. Nesse sentido, a senhora acredita que o concurso público pode ser a via também para viabilizar o Estado, do ponto de vista da sua organização, organizar o Estado para criar uma condição para a população também, pela economia
que é de circular o dinheiro aqui mesmo no Estado e não haver essa evasão, digamos assim, de recursos. Claro, é importante. O concurso público, além dele fomentar a economia do Estado, tem algumas áreas que a gente não pode abrir mão de ser o concurso público. E aqui eu posso citar o caso da polícia. A gente tem que ter a polícia por concurso, a gente tem que fazer mais concurso. E para a gente melhorar a segurança pública, a gente não melhora a segurança pública sem um bom pessoal, sem um número de efetivo grande, sem aumentar o salário deles, sem melhorar a estrutura da polícia. Então, a gente precisa melhorar o concurso, aumentar o concurso público, e o alagoano pode ter certeza que a gente vai estar aqui lutando e pedindo ao governador, que eu não tenho dúvida nenhuma, que atenderá fazer cada vez mais concursos públicos para as áreas que é indispensável esse profissional. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual eleita para a próxima legislatura na Assembleia Legislativa de Alagoas, Cibele Moura. E com ela estamos falando sobre as suas expectativas na condição de ser a deputada mais jovem, não só de Alagoas, mas do Brasil. Portanto, qual o diferencial que a senhora entende da mulher quando ela chega ao parlamento do ponto de vista do empoderamento e das possibilidades de transformar a realidade? Bom, como a gente vem hoje, Alagoas elegeu uma bancada histórica de 5 mulheres deputadas. A gente tem, além da responsabilidade que a gente comentou antes, de lutar por políticas públicas para as mulheres, a gente tem a responsabilidade de fato, representar a mulher alagoana, que parece tão simples quando a gente fala, mas que é um leque tão grande. Porque o parlamento, os 27 deputados estaduais de Alagoas, a principal função deles, na minha opinião, é representar Alagoas. E como é que você representa Alagoas se você não tiver mulher? Então, em uma população de mais de 50% de mulheres, você tem que ter mulher no parlamento. Pois é, os países muçulmanos que têm uma representação bem maior que a existente no país, né? Quanto maior o desenvolvimento do país, maior representação feminina no país. Então, o Brasil começou a dar o recado que quer mais mulheres. Então, e Alagoas não foi diferente. Alagoas é um estado que historicamente vem tendo revoluções, que as eleições vêm mostrando o que o alagoano quer ou deixa de querer. Então, a gente vai ter que, e quando eu digo a gente, eu digo as 5 deputadas eleitas, a gente vai ter que entender qual é esse chamamento. O que é que o alagoano quis quando colocou a bancada histórica feminina. A gente vai ter que lutar por mais representatividade feminina em todos os postos de poder desse estado. A gente vai ter que ter mais mulheres participando da política, mais mulheres crescendo nas empresas, mais mulheres sendo o que elas quiserem. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir, através da luta por políticas públicas, da luta por trazer a mulher para perto, que a gente vai conseguir dar uma guinada nesse crescimento da mulher no estado.
essa representatividade feminina, ela também passa por ocupação de espaços no próprio parlamento alagoano, por meio da mesa diretora da casa. Como a senhora vê essa questão? Eu acho que a gente tem que participar de todos os postos. Então, se alguma das minhas colegas quiserem participar da mesa, quiserem ser presidente, elas têm o mesmo ou mais direito de estarem participando, estarem na mesa, estarem aonde elas quiserem. A mulher tem que estar, como o homem também, aonde quiser. A gente não tem que segmentar. Eu acho que acabou, e essa história do preconceito tem que acabar. O negro tem que estar onde ele quiser, a mulher tem que estar onde ela quiser, o homossexual tem que estar onde ele quiser. Então, a gente tem que entender que todo mundo é igual. E quando a gente entende que todo mundo é igual, todo mundo pode estar em qualquer lugar. Pois bem, essa questão do preconceito, da discriminação, foi um elemento, digamos, no geral, muito abordado nessas eleições, sobretudo nas eleições presidenciais. Polarizou-se as discussões desde o início e agora, no segundo turno, de uma forma mais enfática. Como a senhora vê esse cenário no Brasil para esse momento que o Parlamento e até o Congresso Nacional está com uma composição renovada, e num percentual, digamos assim, considerável, tanto no Congresso quanto nos estados? Bom, primeiro, enquanto muita gente vê esse cenário político de forma negativa, eu sou uma pessoa que tento ver o melhor das coisas, então eu estou vendo de uma forma positiva. Porque hoje você não vê mais um alagoano, mais um brasileiro que esteja alheio ao processo. Está todo mundo participando. Então, para mim, já é o primeiro ponto positivo. Eu não votei em nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno. Votei no candidato do meu partido. Até porque tinha candidato, exatamente. Mas... E agora eu estou analisando. Mas a gente tem que entender e a gente tem que procurar sempre o positivo das coisas. Se as pessoas estão participando, se as pessoas estão defendendo ideias, independente se a gente concorde com ideia A ou B, isso para mim já é positivo, porque aí a gente melhora o debate. Infelizmente a gente vê gente de ambos os lados que passa um pouquinho do limite. A questão da intolerância, assim, não é que se coloca. A intolerância, ela cresceu em alguns pontos, mas a gente vê muita gente sensata também. Tem muita gente sensata que defende qualquer um dos candidatos. Então, a gente tem que, até a eleição, quem está indeciso assim como eu, a gente tem que procurar ler o plano de governo de ambos os candidatos, que está na internet. Disponível. A gente tem que procurar assistir os programas de televisão de ambos, olhar as redes sociais, para a gente tentar escolher qual o melhor lado, o que é que o Brasil precisa. Que eu acho e que o Brasil mostrou nessas eleições, com esse índice de renovação altíssimo, é que o Brasil não quer mais errar. O Brasil quer acertar. E a gente só acerta pesquisando, debatendo e escolhendo o que a gente acredita. Pois é, a senhora falou numa palavra debatendo. Hoje se coloca uma necessidade empírica, né? Porque a cada eleição presidencial ou em nível de Estado, os candidatos, naturalmente, democraticamente, têm participado de debates. E, ao que parece, na eleição presidencial, podemos não ter debates. Como a senhora vê essa condição para as eleições deste ano, que estão tão disputadas? Eu acho uma pena a gente não ter o debate. Eu acho que é um dos instrumentos mais democráticos que existem em uma eleição majoritária, para o eleitor poder tomar suas posições enfrentando, com dois planos de governo se enfrentando, com dois pontos de vista se enfrentando. Mas o candidato Bolsonaro, ao ponto que é uma pena ele não participar do debate, a gente não sabe como é que está a saúde dele. Porque, ao que ele diz, o médico não liberou. Então, depois daquele atentado horroroso contra a democracia brasileira, sim, claro, que independente de quem fosse o candidato, se fosse com o candidato que eu votei, que é o Geraldo Alckmin, com o Haddad, com o Bolsonaro,
foi contra a democracia brasileira. Então a gente fica meio que sem ter muito o que dizer quanto à não ida. Pura e simplesmente por não querer, eu acho errado. Mas se, como ele disse, é verdade o fato do médico não liberar, infelizmente a gente tem que respeitar a decisão do médico. Só que ainda no primeiro turno, o médico não liberou, mas ele foi liberado para dar uma entrevista enquanto o debate acontecia, por exemplo, na Rede Globo. Simultaneamente, o candidato Bolsonaro estava dando uma entrevista para uma outra rede de TV. Então, é por isso que hoje essa questão do debate... sem saber qual é o problema. Exatamente. E hoje se coloca essa necessidade do debate para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer efetivamente a proposta dos dois candidatos. Mas, em relação às fake news, a senhora foi vítima de fake news ou não nessa eleição? Qual foi o candidato que prega o novo que não foi vítima de fake news? Uhum. Eu fui bombardeada, todos os dias eram notícias e mais notícias falsas. Chegou ao ponto de atacarem a minha família, a minha vida pessoal. Mas, felizmente, Alagoas não se rendeu às fake news. Alagoas mostrou... Porque quem faz a fake news julga que o eleitor é burro. A pessoa que faz a fake news acha que o cidadão não sabe qual o melhor lado. E Mário Covas, ex-governador de São Paulo, dizia o seguinte: o eleitor nunca erra. Ele só precisa de todas as informações. Então, a gente que é atacado por fake news, a gente tem que dar as informações. Me atacaram de um lado, a gente vinha e dizia, é mentira. Desconstruindo sempre. A gente está aqui fazendo certo. Então, enquanto muita gente que não queria a gente aqui na Assembleia, enquanto muita gente que não queria o novo, que não queria a deputada mais nova de Alagoas, a deputada mais nova do país, porque historicamente quem vem para fazer diferente vem fazendo. E Alagoas vem reconhecendo. Então, tinha muita gente que não queria. Mas, felizmente, e graças ao povo de Alagoas, a gente conseguiu chegar aqui. Dentro desse entendimento, a gente pode também colocar, por exemplo, a condição dos institutos de pesquisa, quando a senhora colocou que o eleitor, ele estava decidido em quem votar e as fake news não contribuíram para o resultado das eleições no primeiro turno, né, nas proporcionais e nas majoritárias. Mas hoje, como se analisa os institutos de pesquisas que talvez, é o que eu percebo, às vezes ele se molda à realidade, mas não faz a análise do que poderia ser, de fato, o resultado da eleição. Eu particularmente gosto das pesquisas. A contramão de muita gente, eu gosto, mas o que a gente vem entendendo e o que o eleitor vem mostrando é que ele escolhe o candidato dele nos últimos dias. Então, por muitos dos eleitores escolherem nos últimos dias, a pesquisa não consegue mostrar. Ela não consegue mostrar esse eleitor. E eu acredito muito que é por isso que aconteceu tanto no Brasil como em Alagoas esses fenômenos, que a gente acha que é fenômeno, mas o eleitor sabe que não foi. O eleitor sabe que foi uma campanha construída, uma campanha onde o candidato chegou e devagarzinho caiu na graça popular. O povo gostou e acreditou nas propostas. 45 dias de campanha foram suficientes, na sua opinião? Eu queria ter rodado mais alguns dias. Infelizmente eu não consegui ir a todas as cidades do estado, tentei ir a maioria, fui a mais da metade das cidades, mas são 102 municípios em 45 dias, é pesado, mas eu não critico o tempo. Acho que a pré-campanha foi longa, a gente teve a oportunidade de fazer uma pré-campanha longa, então a gente conseguiu chegar ao objetivo. Todo mundo conseguiu. E a gente tem um mecanismo hoje que é muito importante, que é a internet. Então, a gente consegue estar aqui conversando e estar chegando aos 4 cantos do estado. Isso é verdade. Então, estamos, por exemplo, ao vivo neste momento pelo Facebook. Né? Isso. Então, a gente consegue fazer com que o eleitor consiga ouvir a gente de Água Branca, mesmo se a gente estiver
em Maragogi. Então, as campanhas têm que ser mais dinâmicas, as campanhas têm que conversar com o eleitor. É mais econômica também, né? Mais barata. Pois é. Poupa o bolso do Estado, do contribuinte, exatamente. Nesse sentido da internet, como analisar a condição da justiça eleitoral para conter essas notícias falsas e tudo que atrapalha, de fato, o processo eleitoral? A internet é algo muito novo e eu, como estudante de Direito, a gente vê que a justiça, ela demora um pouquinho a se atualizar. Então, ao ponto que a internet se atualiza a cada segundo, a justiça demora alguns anos. E é pura e simplesmente por burocracia. Não é porque não querem se atualizar logo. É muito trâmite. Pelo contrário. Mas para a gente ter o processo sendo respeitado, as coisas têm que ser feitas com calma, com paciência, respeitando as leis. Então, é complicado para a justiça conseguir cuidar de todas essas fake news. Eu, por exemplo, entrei com alguns processos durante a eleição, ganhei alguns, mas o principal, quem tem que ser o principal julgador disso, não é mais o juiz, é o eleitor. Porque a gente é o ponto que tem todas as notícias ruins, que tem as fake news, que tem as notícias falsas, a gente também tem na palma da mão as notícias verdadeiras. A gente também consegue buscar qual é o lado da verdade, a gente consegue ver o outro lado. Então, é pura e simplesmente o eleitor, e aí que eu me faço otimista, que vem mostrando que está preocupado, pesquisar, analisar, ver os dois lados, ler a matéria completa, checar a fonte. Antes de encaminhá-las, né? Antes de encaminhá-las. Isso é que é o mais importante, né? Porque tanto do ponto de vista da notícia ser boa ou ruim, ela tem que ser checada. Com certeza. Para não enganar nem a si próprio, nem o eleitor em geral, né? É porque a gente que quer uma política diferente, a gente tem a mania de achar que todo mundo quer essa política diferente. Mas tem muita gente, tem muita gente antiga que não quer. Tem muita gente que prefere que as coisas se mantenham do jeito que está, que o mecanismo continue do mesmo jeito. Então, quando a gente se depara com essas notícias, a gente tem que checá-las. Para mostrar qual é o... Gente antiga ou gente nova não mede a cabeça e o entendimento, né? Por exemplo, tem muitos jovens que têm uma concepção arcaica ou fora do contexto da modernidade. Nesse sentido, qual é o seu entendimento no plenário da Assembleia, no dia a dia da ação parlamentar, nessa correlação de forças que vai existir permanentemente nessa legislatura? Quando eu trato de gente antiga, a gente tem que estar mais focado nas ideias das pessoas. Idade é importante, idade mostra experiência, mostra renovação, mas não mostra mais renovação e não mostra mais experiência do que ideias. E chegando na Assembleia, a partir de 2019, estando aqui presente, eu não pretendo ter relação ruim com ninguém, mas de uma certeza eu tenho: a minha bancada é a do povo de Alagoas. Quem eu vou estar defendendo é o povo de Alagoas. Então, que se para isso a gente tiver que comprar alguns atritos, infelizmente ou felizmente, cabe a vocês que estão assistindo julgar, a gente vai ter que comprar. Mas o trabalho aqui não vai ser pautado em arrumar briga, não vai ser pautado em arrumar confusão com ninguém. Vai ser pautado em defender o que a gente defendeu na campanha: a ética, a transparência e uma vida melhor para Alagoas. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. É 1 minuto. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a deputada eleita mais jovem, não só de Alagoas, mas do país, Cibele Moura, do PSDB. A sua vida, a sua militância política nasceu em casa, não é? Como começou esse interesse? Eu volto à pergunta anterior, porque na juventude do PSDB, a senhora teve uma participação expressiva de presidir aqui no Estado. Mas como surgiu essa vontade de estar tendo paz na política, que naturalmente isso acontece, não é? É uma tendência a acontecer, mas como despertou? O despertar, como se deu? Lá em casa somos em 5. Maior de idade somos 4 que tem a pequenininha de 5 anos. Que é o xodó da casa. Dos 4, são 2 homens e 2 mulheres. Os 3 não gostam de política, não gostam da vida pública, só eu gosto. E sempre foi assim, desde, eu me lembro com 10 anos de idade, segurando bandeira e fazendo campanha para os candidatos que eu acreditava, desde muito nova. Muitas vezes esses candidatos não correlacionavam nem com os candidatos dos meus pais. Da família. Sempre tive uma opinião forte. Mas quando a gente ligava a TV e via essa coisa que o alagoano vê de vez em quando nos jornais, que o brasileiro vê de vez em quando nos plantões policiais, aquela coisa errada, a política que não é a que representa a gente, e ver que em casa meu pai foi reeleito com 89, se eu não me engano, quase 90% dos votos na cidade qual ele era prefeito. O prefeito Abraão Moura. Prefeito Abraão Moura, ex-prefeito de Paripoeira. Minha mãe, atual prefeita da Barra de Santo Antônio, pegou uma gestão com salário atrasado, sem remédio, sem médico, uma gestão completamente precarizada. E hoje você vê a cidade funcionando, você vê uma cidade normal. Você vê que o político pode fazer a função dele. Então, além de gostar de política, de ver que dá para fazer o certo, a gente tem que fazer mais, a gente tem que participar. Então, com 21 anos, decidi dar a cara a tapa, porque não é nada menos que isso. Enfrentar muita gente que não queria a gente aqui, para dizer que a gente pode fazer o certo, que a gente pode fazer com que Alagoas mostre e dê exemplo ao Brasil que a política séria é feita aqui. A experiência na juventude do PSDB, o que lhe valeu de fato? A juventude partidária ela é muito importante porque você passa a debater vários temas e com pessoas do Brasil inteiro. Hoje a gente conseguiu eleger daqui de Alagoas uma representante na Nacional da Juventude. Então, você passa a ter contato com gente de todos os estados, com gente de várias formações. Então, além de você aprender a militância, que sem militância você não faz a política de verdade. Se você se afastar da rua, você não faz a política de verdade. A política tem que ser feita na rua e não no gabinete. Então, a juventude do PSDB me mostrou isso. Me mostrou que a gente tem que estar muito mais perto do povo do que dos políticos. Tem que estar muito mais fora do que dentro. O corpo a corpo na campanha deve ser uma atividade, digamos assim, permanente durante o mandato e fora do mandato também, quando se é uma liderança política? Ele tem que ser mais presente dentro do mandato do que durante a campanha, inclusive. Porque é dentro do mandato, depois que você foi eleito, que você tem a responsabilidade de prestar contas, de mostrar onde os impostos de Alagoas estão sendo investidos. Então, a gente dobra a responsabilidade e dobra a vontade de estar perto do povo. Porque é agora que a gente tem que mostrar o cidadão de Alagoas, onde a gente tem que mostrar o jovem de Alagoas,
aonde o voto dele está sendo empregado, aonde o voto dele está votando. Porque a cada votação que eu for dentro dessa Assembleia, dá o meu sim, dá o meu não, eu vou com um peso de quase 38 mil alagoanos. Então são 38 mil pessoas votando. Pois bem, sobre votar, uma discussão que agora ganhou, né, um upgrade, digamos assim, é sobre a segurança das urnas eletrônicas. Qual a sua opinião? Eu respeito muito todo o processo, respeito muito todos os profissionais da Justiça, TSE, sobre as urnas, sobre o processo. Agora, é inegável que a gente vê muito, principalmente na internet, muita gente que duvida. E por essas pessoas duvidarem, a gente como representante tem que cessar essas dúvidas. Então, a gente tem que ouvir as ruas, tem que ouvir o que é que as pessoas estão se incomodando com o processo e tentar melhorá-lo. Mas eu, como cidadã, particularmente, entendo e respeito muito. Eu acho que ele é feito de forma séria, de forma dentro da lei. Agora, se Alagoas, se o povo brasileiro não está concordando, cabe a gente. Eu que cheguei agora, consegui pensar e pautar soluções. Quando se diz que essas eleições presidenciais, elas deixaram de ter o caráter natural de substituição de um presidente da República para ser uma eleição, digamos assim, plebiscitária, sobre ideias bem antagônicas, bem diferentes. Sim. A senhora concorda? Concordo. No sentido econômico é diferente, no sentido social é diferente, mas acho que já vinha faltando ao Brasil talvez uma eleição que definisse tão bem quais são os rumos que o brasileiro quer tomar. O brasileiro vai dar nessa eleição a resposta, o que é que ele quer. E independente de quem ganhe, a gente tem que torcer que essa resposta seja dada da melhor maneira. Não adianta a gente escolher um candidato e torcer que o outro se ganhar de errado. É escolher um candidato, torcer para o nosso candidato, fazer campanha para ele, mas se não der certo, torcer muito e torcer até mais para que quem ganhou faça um governo que represente a todos os brasileiros. Sem abrir mão da democracia. Com certeza. Acho que é fundamental, a principal conquista do Brasil e que tem que ser defendida por todo mundo. A gente não pode abrir mão de ter a imprensa livre, a gente não pode abrir mão do voto, a gente não pode abrir mão dos protestos. A gente tem que ter liberdade, que é o que eu defendo para a economia e é o que eu defendo no social. A gente tem que ser livre para escolher. Deputada eleita Cibele Moura, e coloco aqui o fim da nossa entrevista. Infelizmente, teríamos muito mais a conversar. E agradeço a sua presença aqui hoje. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. E muito obrigada, e eu queria aproveitar aqui o espaço para agradecer a todos os alagoanos, aos 37.824 mil votos que eu tive de vocês. Agradecer inclusive a quem não votou em mim, mas em quem acredita que a gente pode fazer essa política séria, honesta. A gente chegou aqui na Assembleia para fazer diferente. Conto com cada um de vocês agora mais do que nunca, para a gente construir um mandato juntos. Meu muito obrigado pelo espaço, meu muito obrigado a Alagoas, e o trabalho começou agora. É isso, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.